E aí, pessoal, boa noite a todos. Tem uma palavra de Deus para o seu coração. Nesses tempos aí, nesses dias de tanta angústia de algumas pessoas por causa desse vírus que está assolando, e não é dele que eu quero falar, porque eu acho que também já está todo mundo cansado, mas eu quero falar da palavra de Deus, mas de algo que afeta mais a população do que o vírus. Eu quero falar da mentira. Mentira é algo que está impregnado na sociedade, impregnado em cada um de nós. Tem mentiras que tem explicação, tem umas que não tem explicação, tem umas pequenas, umas grandes, mas a verdade é que todos mentem. E o ser humano parece que acostumou a conviver com mentira. E às vezes uma coisa simples, às vezes a pessoa pergunta para você: e aí, você está bem? E você às vezes não está e fala para ela: não, está tudo bem. E já é uma mentira se você não está. Então a gente convive diariamente com a mentira. A gente acaba inclusive se acostumando com a mentira. E por que eu estou dizendo isso? Jesus, quando ele esteve entre nós, muita gente pensava que as palavras deles eram duras. Muitas pessoas ficavam imaginando o seguinte: ele fala coisas muito fortes, muito duras, e na verdade ele falava a verdade, e a verdade às vezes nos dói. A verdade, às vezes, a gente não está preparado para ouvir a verdade, né? Tem gente que faz uma pergunta para você, tem mulher que pergunta para o homem: você me ama? Mas se ele falar que não, ela não está preparada para isso. E assim também, vice-versa. Eu quero só pedir pessoal que está assistindo aí, se puder dar um aluno, eu estou em dúvida, você viu que eu até desconcentrei, eu estou em dúvida se o som está saindo. Por favor, não, é porque como está isso aqui, ó, eu pus dentro dessa caixinha, eu não sei se o som está saindo legal. Se tiver saindo legal, vocês me dão um joinha aí, pode ser? O pessoal que está assistindo? Ó, a Helena, a Rose, o Adilson, meu irmão, a Gisela, o Zé Reinaldo. Se tiver tudo ok aí, vocês dão um joinha para mim. A Eliana, tá? Só para eu saber se o som tá saindo legal aí. Tá, beleza, tá saindo. Já me deram ok aqui que tá saindo. Valeu, gente. Então é o seguinte, o que eu tava falando assim, que Jesus muitas vezes falava palavras duras para as pessoas, mas não é que as palavras eram duras, é que Jesus, ele só falava a verdade, e a verdade às vezes dói. Nós não estamos acostumados em ouvir somente a verdade, e às vezes a gente se ofende inclusive com a verdade. A verdade, na verdade, quando ela é colocada, ela acaba escandalizando. Eu quero ler um texto com vocês que está no Evangelho de João. Por isso, Jesus, quando ele fala lá em João 14, que ele fala: olha, eu vou preparar morada para vocês, e ele fala o seguinte, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essas três coisas, que Jesus, ele é o caminho, que ele é a verdade, ele é a vida, é a pura verdade. Mas o texto que eu quero ler com vocês aqui, que está no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 60, olha só o que fala. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro ele estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. O Espírito é o que vivifica e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito de vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam e quem eram os que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? E respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Até aqui.
Então olha só, Jesus, aqui ele estava fazendo um discurso, se você pegar depois na sua Bíblia aí, ele tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães. E ele, nesse tempo, ele foi um momento também que ele tinha andado sobre as águas. E no dia seguinte, as pessoas foram, muita gente atrás dele, muitas pessoas procuraram Jesus e foram atrás dele e questionaram onde o senhor estava, porque Jesus ele tinha na verdade se afastado por um tempo, ele sempre fazia isso, ele se retirava para uma oração, para falar com o Pai. E muitas pessoas então estavam procurando, e quando eles o acharam, eles questionaram. E Jesus falou para eles uma palavra dura. Ele falou: vocês só estão vindo atrás de mim pelo pão que eu multipliquei, que eu dei para vocês lá. Vocês só me procuraram não pelo aquilo que eu posso falar e que eu posso ensinar, mas pelo pão que vocês comeram. E Jesus falou: mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. E aí começa então o discurso de Jesus falando isso, colocando para eles, que eles questionam ele e falam: nossos pais comeram do pão que desceu do céu no deserto. E Jesus fala para eles: eu sou o verdadeiro pão do céu, aquele que Deus enviou. E ali então o capítulo 6, praticamente ele todo, você vai ver Jesus falando que ele é o pão da vida. Jesus vai falando que ele é aquele que Deus enviou para alimentar o povo. Mas o povo não está entendendo sobre isso. E no final do discurso dele, é o texto que nós lemos aqui. Então, Jesus usou palavras muito duras com eles, e eles alguns se sentiram constrangidos, outros se sentiram afrontados, mas perceberam da dificuldade que era de seguir a Jesus. E muitos deles foram embora. Quando a gente fala dos discípulos, é importante a gente saber, nós não estamos falando só dos 12 que andavam com ele. Jesus, ele tinha muitos seguidores, muitos discípulos andavam com Jesus ali. Só que esses 12 eram os mais próximos. E quando Jesus termina esse discurso, termina de falar com aquela multidão que estava ali, muitos começaram a ir embora. Muitos acharam duro demais o discurso e saíram dali e foram embora. E Jesus ficou então somente com os 12. E aí ele pergunta para eles: vocês também querem ir? Mais algum de vocês quer ir? E Pedro fala para ele, para quem iremos nós, se tu tens a palavra de vida eterna? E essa palavra de vida eterna é que nos leva realmente para a eternidade, que é o que? A verdade. Então, se você pegar em João 14, quando Jesus fala para eles sobre isso, que eu falei no início, que ele fala assim: olha, eu estou indo e vou preparar lugar para vocês, e depois eu volto, porque vocês vão para lá comigo. E aí um deles então fala assim: Senhor, mas se nós não sabemos o caminho, para onde iremos nós? E Jesus mais uma vez fala, como se ele estivesse falando: vocês sabem sim o caminho, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus é a palavra de verdade que nos leva à vida eterna. E as palavras de Jesus, por mais duras que sejam, ela nos leva para a eternidade. Então, por mais que possa doer a verdade, nós precisamos aprender a conviver com a verdade. A questão é que nós muitas vezes acostumamos a viver com a mentira, e aí a verdade passa a ser muito duro para nós. O povo costuma a conviver com mentira. Eu falei que eu não ia falar do coronavírus, mas basta você ver nesses momentos aí de dificuldade, tem pessoas que não entendem nada e dão uma opinião como se aquilo fosse uma verdade, e na verdade é uma mentira. Quando você quer saber alguma coisa sobre a doença, sobre a pandemia, sobre o vírus do coronavírus, quem sabe dizer e quem pode falar é justamente o profissional da área da saúde, é justamente uma autoridade sanitária, que é ele que pode falar o perigo, ele que pode falar o risco. Mas muitas pessoas estão usando de mentira para poder falar com a população. Então eles falam assim: olha, esse coronavírus não é sério, isso aí é tudo mentira, é tudo então, mas eles não sabem. E aí acabam transformando uma mentira em verdade. Olha só o que Jesus disse para os seus discípulos no capítulo 8, daí do Evangelho de João mesmo, quando Jesus está falando para os discípulos sobre a sua missão. Ele vai conversando e olha só o que ele fala: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade,
porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Porque dentre vós me convence de pecado. Porque quem dentre vós me convence de pecado? E se eu vos digo a verdade, por que não credes? Então olha só, Jesus está falando justamente fazer uma separação entre ele e o diabo, de quem fala a verdade e de quem fala a mentira. O diabo usou de mentira, o próprio Jesus falou aqui, desde o princípio, desde lá de trás. Inclusive quando ele chega para Eva, né, que ele está na forma de serpente, ele fala com Eva, ele conta uma mentira para convencê-la de que ela tem que desobedecer a Deus. E cuidado, porque o diabo ele fica fazendo isso o tempo todo. Ele se disfarça de verdade justamente para nos impor uma mentira. Eu gosto muito de questão do ditado popular, de ir atrás da origem de todo o ditado popular. Se você pegar o meu canal lá no YouTube, no Quem Tem Sede Venha, você vai ver que eu tenho muitos vídeos lá sobre a origem de ditados populares, né? O canal do YouTube é Quem Tem Sede Venha também, é o mesmo aqui do Facebook. Então se você entrar lá no Quem Tem Sede Venha, nesse canal, você vai ver que tem muitos vídeos que eu gravei falando da origem do ditado popular. E esses dias eu estava ouvindo um ditado que diz a verdade nua e crua. E eu fui pesquisar para saber de onde veio essa expressão, a verdade nua e crua. E aí eu achei um texto, um provérbio muito interessante, um provérbio secular, não da Bíblia, né? Mas que eu achei interessante a explicação. Que diz que tinha, há muito tempo atrás, numa vila, morava a mentira e morava a verdade. E um dia a mentira procurou a verdade e falou: verdade, vamos passear um pouco e aproveitar porque o dia está muito lindo. E a verdade duvidou, falou: a mentira só fala mentira, se ela está falando que o dia está lindo, eu não vou acreditar. Mas a verdade olhou para o céu e viu que realmente o dia estava lindo. E então a verdade falou: será que a mentira está se redimindo? Porque ela falou uma verdade. E aí decidiu dar um voto de confiança para a mentira e as duas saíram passeando pela cidade. E de repente elas chegaram na beira de um lago e a mentira tocou no lago e falou: verdade, esse lago, a água está uma delícia, vamos entrar? E a verdade então desconfiou da mentira. E a mentira tirou a roupa e pulou na água. Pulou na água e gritou: verdade, venha que você vai ver que está uma delícia a água. A verdade, querendo fazer amizade, querendo ceder, foi lá e colocou a mão na água e percebeu que a água realmente estava uma delícia. E aí tirou sua roupa e pulou na água com a mentira. E falou: puxa, a mentira está se redimindo, porque ela falou que o dia estava lindo e estava mesmo, e ela falou que a água estava gostosa e estava mesmo. Só que a mentira saiu da água e ela pegou a roupa da verdade, vestiu e foi embora. E a verdade então saiu muito triste, muito aborrecida da água, porque foi enganada pela mentira. E ela viu que só tinha ali para ela vestir a roupa da mentira. Ela se recusou, porque ela não tinha o que esconder, porque ela era a verdade. Ela não temia nada, não tinha vergonha de nada, porque sendo a verdade, ela não tinha por que se esconder. Então ela saiu nua pela cidade. E desde esse dia, a mentira começou a transitar pelos lugares, começou a ir para os lugares com a roupa da verdade. E a verdade começou a transitar nua. Então por isso nós temos a expressão verdade nua e crua. E a mentira até hoje ela anda no nosso meio com as roupas da verdade. Muitas pessoas te falam mentira e você acha que é verdade, porque a mentira ela é disfarçada por causa das roupas da verdade. E pode perceber que todo mentiroso, toda pessoa que conta muita mentira, ele tenta fazer você se convencer de que aquilo é verdade. Nós precisamos aprender a distinguir o que é verdade e o que é mentira. Nós precisamos e devemos. O problema é que desde que o pecado entrou no mundo, desde que a serpente mentiu para Eva lá no paraíso, a mentira passou a fazer parte da nossa vida, da nossa comunidade. Você pode ver até uma criança. A criança às vezes faz uma arte e você vai apertar ela e ela conta uma mentira.
Ela fala que não foi ela, ou ela diminui alguma coisa, ela fala para se disfarçar. Quantas mentiras você conta para os seus filhos? Quando o filho faz uma pergunta que você acha difícil a resposta, você sempre inventa uma mentira. Então por isso que eu falo que tem mentira que é justificável ou não. Alguém pode falar, nenhuma mentira é justificável, mas pode ser que você, para preservar ou para proteger alguma coisa do seu filho, você conta uma mentira, mas é mentira, né? E Jesus, ele faz essa separação. Por que então as pessoas achavam que Jesus falava de maneira dura? É porque ele só falava a verdade. E a verdade é isso, você conviver com a nudez da verdade é difícil. Quando a verdade ela é exposta, é difícil a gente aguentar. E Jesus, ele não falava mentira, ele só falava a verdade. E as palavras deles eram duras, porque a verdade nua e crua ela dói. A mentira é isso, a mentira ela entra disfarçada. E quando você percebe, você já caiu nela, você já caiu nos contos dela e acaba se prejudicando. Então o convite que eu faço para você é que você conheça a palavra de Deus, porque aqui é a verdade, e que você siga aquilo que Jesus ensinou, porque ele mesmo disse, João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você segue as palavras de Jesus, você pode até ser exposto, você pode até passar por muitas dificuldades, mas você vai chegar aonde ele deseja que você chegue, que é na vida eterna, porque ele é o único caminho que nos leva para a vida eterna. Então cuidado com as mentiras. Você que frequenta a igreja, cuidado com o que você ouve. Você que está no seu trabalho, cuidado com as mentiras, questione, busque, verifique. Agora nesse período de pandemia, as pessoas abusam das outras e criam um monte de mentira. Eles tiram um carro de foto de empresa e falam, estão usando esse carro aqui para poder fazer roubo, e acaba atrapalhando inclusive o trabalho da polícia, né? Circula um áudio aí pelo WhatsApp ou pelas redes sociais falando, eu fui assaltado por esse pessoal aqui, ou esse pessoal tentou me assaltar, e aí mostra o carro de uma empresa que presta serviço na tua casa, e aí ninguém deixa entrar, e aí quando a empresa vai, que precisa realmente prestar um serviço, acaba sendo prejudicado. Por quê? Por causa da mentira. Nós precisamos tomar cuidado, né? Principalmente quando você vai postar coisas num grupo, seja grupo de igreja ou seja um grupo de família, cuidado, porque você pode estar colocando ali algo que também não é verdade. Mas o maior cuidado que nós devemos ter é quando nós vamos falar da palavra de Deus, quando nós vamos falar daquilo que está escrito aqui. Cuidado, porque tem muitas coisas que eles usam como se tivesse escrito aqui e que não estão, que são mentiras. Às vezes a pessoa lê algo e tira uma conclusão, e essa conclusão não é verdade. E aí aquilo acaba virando uma verdade, né? Então muitas coisas, vou dar um exemplo, que você que é cristão sabe, muitas vezes eu ouvo falar assim, disse Jesus, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Isso não está na Bíblia. Isso pode fazer mal para a tua vida? Não, mas não é uma coisa que está na Bíblia, né? Eu estou dizendo o seguinte, nós devemos aprender a questionar as coisas, nós devemos aprender a lidar com a verdade, porque nós acostumamos fácil com a mentira, mas a verdade nua e crua, ela dói. Então a história que eu contei aí, que eu fui atrás para saber, me chamou a atenção para eu falar esse texto com vocês, né? E eu vou repetir aqui o que está lá em João 8,44, olha, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Então se você conta mentira, você está chamando por pai o diabo. Nós precisamos aprender a lidar com a verdade, e a verdade está em Cristo Jesus. João 14, vou ler lá para a gente encerrar aqui. João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for preparar o lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Então disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o que eu quero deixar para você, um convite, é para que você conheça a verdade. E a verdade está em Cristo Jesus. A mentira pode estar impregnada por toda a terra, pode estar impregnada em todas as pessoas. Mas existe alguém que é a verdade, e essa verdade chama-se Jesus Cristo. E o que ele falou aqui? Ele falou: eu vou preparar lugar e vocês vão para lá comigo. Então acredite no que ele falou, creia naquilo que Jesus te falou. Por isso João 3,16 é um versículo que mexe muito com a gente, que é o versículo mais importante da Bíblia, porque fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então o que nós precisamos é acreditar. Por quê? Porque ele é a verdade. Então aquilo que ele falou, aquilo que ele ensinou, os ensinamentos dele, tudo é verdade. E nós precisamos ter isso como verdade. E acreditar e ir no caminho que é Cristo Jesus. Porque olha só, ele é o caminho que nos leva para o céu. Se não for por ele, nós não vamos achar a porta do céu jamais. A porta do céu é Jesus Cristo. Porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele nos dá vida eterna. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida. Então quero convidar você para ter vida eterna, para a gente morar na eternidade com Deus, na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, aonde está preparado um lugar para nós vivermos na eternidade. Convido você a conhecer Jesus Cristo. Convido você a ler as Escrituras e ouvir. Se você tem algum problema, mas eu não gosto de igreja, leia as Escrituras. Conheça a verdade, tá? Tira suas próprias conclusões, mas leia aquilo que o dono da verdade falou, o Pai da verdade, disse e nos ensinou. Então convido você a conhecer Jesus Cristo, o caminho para a salvação. Eu convido você a conhecer Jesus Cristo, a verdade e a vida. Tá? Que Deus te abençoe poderosamente. Um abraço a todos que estiveram comigo. Eu vou tirar aqui porque estava dentro da caixinha para não cair. Todo o pessoal que esteve comigo aí, viu, gente? A Helena, a Rose, o Adilson, a Gisela, o Zé Reinaldo, a Eliana, a Juliana, a Nayane, a Gisela que falou que o som estava ótimo, né? A Juliana Corse, a Helena Samandra, a Rai, que está aqui comigo, inclusive, a Lena Vieira, quem mais? Deixa eu ver aqui, o Antônio Pires, que estava comigo, o Carlos, a Isilda, a Vânia, o Rodrigo, a Regina da Loca, que Deus te abençoe, o pastor Wagner, que Deus abençoe o senhor poderosamente, pastor, a Suzana, a pastora Suzana também, que Deus te abençoe, o Anderson, quem mais? Deixa eu ver, o Antônio, Marco Antônio, a Sara, a Tami, a Fernanda, enfim, todos vocês, que Deus abençoe poderosamente. Tá bom, gente? Que Deus possa realmente colocar no seu coração o desejo de conhecer a verdade, porque a verdade é que nos liberta. Amém? Deus abençoe todos e até um próximo vídeo, tá bom? Terça-feira nós temos vídeo ao vivo, tá? Que às 8 horas da manhã. Se você estiver dormindo, você deixa que você assiste depois então, tá? A gente salva aqui e você assiste depois. Mas toda terça-feira, às 8 horas aqui no Quem Tem Sede Venha. Queria agradecer as pessoas. Essa semana que passou, nós atingimos a marca de 250 mil seguidores. E que a palavra de Deus possa realmente falar forte ao seu coração. Se você pegar as lives aí, se você pegar todo o meu, como é que chama isso aqui, meu fanpage, se você pegar a fanpage, você vai ver que não tem uma publicação que não seja sobre a Bíblia Sagrada, porque eu tenho esse desejo, que eu acho que é um chamado, de poder falar do amor de Deus. E você pode contribuir. Quando você compartilha alguma mensagem com alguém, você está fazendo com que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Então, se você puder, compartilha aí, e que Deus te abençoe poderosamente. Até um próximo vídeo. Vamos fazer oração. Tem gente aqui comigo aqui. Eu vou orar com você. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento. Agradecer a Deus porque o Senhor nos ensinou a verdade. Senhor, muitos de nós, talvez a totalidade, não está acostumado a conviver com a verdade, Pai. A gente prefere conviver com a mentira e isso nos atrapalha na comunhão com o Senhor. Então eu quero te pedir, eu quero clamar ao Senhor que a verdade possa fazer parte das nossas vidas, Pai.
Quero clamar ao Senhor, Senhor, pedir que o Teu Espírito Santo venha nos convencer da mentira, venha nos convencer do pecado. Porque Satanás ele tem enganado a população, falando que o pecado nos leva para uma alegria, para a felicidade, mas quando a gente cai na real, quando a gente conhece a verdade, a gente vê que o pecado, na verdade, só nos leva para a perdição. Então eu quero te agradecer, Senhor, pelo entendimento que o Senhor tem dado à tua igreja. Pedir, ó Deus, que o Senhor nos abençoe. Abençoe cada pessoa que está nos assistindo aqui através desse vídeo, ó Deus. Senhor, abençoe, eu quero pedir pela comunidade Cristo Vive Mananciais. Quero pedir pela nossa nação, pela nossa cidade. Pedir, ó Deus, pelas nossas autoridades. Nesse momento difícil, ó Deus, que nós estamos vivendo. Que o Senhor possa também nos dar sabedoria para que a gente possa agir da forma correta. Mas nunca esquecendo, Pai, a verdade. Nunca deixando de lado a verdade. Que se chama Jesus Cristo. Aquele que nos dá a vida eterna. E nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos enviou o seu Filho para nos mostrar o caminho da salvação. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, Deus abençoe vocês. Olha, o Marinho que entrou, vocês viram o Marley aqui, né? Ele esperou acabar a oração, olha pra você ver. Ele estava aqui quieto, esperou a oração para poder latir. Deus abençoe todos vocês, viu? E até um próximo vídeo.